Amigos e amigas, vamos apresentar neste artigo o serviço de construção das estruturas de concreto do vertedouro de superfície, área de montagem e eclusa fase 1 da usina de Jupiá. Esse artigo é a continuação do artigo anterior, onde foi descrita e comentada a execução da estrutura da tomada d'água. Tecnologia do concreto. Inicialmente deve ser informado que a tecnologia de concreto usado para a concretagem dessas estruturas foi a do concreto gelado, em que parte da água de amassamento era substituída por gelo em escamas. Essa tecnologia não incluía o resfriamento dos agregados. O lançamento do concreto executado com recursos plenos do concreto gelado foi iniciado na construção da usina de Ilha Solteira. Desenvolvimento do serviço de concreto. Na medida que o concreto da estrutura do vertedouro de fundo de Jupiá chegava ao seu final, foram iniciadas as estruturas do vertedouro de superfície com 3 comportas setor, o muro divisório, seguido da tomada d'água com 16 unidades. Como o contorno da superfície da rocha dessas estruturas era inclinada, não acumulavam água e o seu desenvolvimento das primeiras camadas das soleiras prosseguiu rapidamente. Vertedouro de superfície. O vertedouro de superfície era constituído por 3 comportas e por blocos de concreto massa, camadas de 2 metros de altura, com acabamento da soleira do vertedouro na face jusante. Na parte de jusante dos blocos do vertedouro se localizava uma laje de condução da água vertida com um dente em sua extremidade, que provocava um ressalto da corrente líquida. Essa laje de jusante do vertedouro foi executada após a desmontagem da ponte de acesso do vertedouro de fundo. Essa ponte foi desmontada depois de completada a via rodoviária ligando o vertedouro de fundo, vertedouro de superfície, tomada d'água, barragem de gravidade e eclusa fase 1. Sobre os blocos do vertedouro de superfície, foram concretadas as paredes separadoras das comportas, setor, e sobre essas paredes foram montadas vigas pré-moldadas e a laje da pista rodoviária, conectada ao vertedouro de fundo e à tomada d'água. Muro divisório do vertedouro de superfície e tomada d'água. Esse muro se estendia da face montante da tomada d'água até o canal de fuga da casa de força. Tinha uma largura de cerca de 6 a 8 metros. Esse muro foi executado em paralelo com a tomada d'água e o vertedouro de superfície. Como os blocos da casa de força foram desenvolvidos a partir dos blocos
da área de montagem, a estrutura do muro divisório ficava muito visível no ambiente de trabalho, de construção da tomada d'água e da casa de força, porque a casa de força foi construída no sentido contrário, partindo da área de montagem. Aí o muro divisório ficava muito visível. A Camargo Corrêa procurava incentivar entre seus colaboradores e trabalhadores com a segurança do trabalho. O lema era segurança em primeiro lugar, do inglês safety first. Na face do muro divisório, voltado para a casa de força, foi fixado um grande cartaz que ficou ali posicionado até a construção do último bloco da casa de força. O cartaz dizia: segurança em primeiro lugar. Essa campanha de divulgação da preocupação com segurança nos serviços teve uma repercussão muito positiva entre todos os trabalhadores, como atestam os baixos índices de acidente daquela obra. Havia um sentimento muito forte nesse tempo entre os trabalhadores, em todos os níveis, de trabalhar com qualidade e segurança e adotar novas tecnologias. Grupos auxiliares. O grupo auxiliar da casa de força era constituído por duas turbinas de pequeno porte, de cerca de 15 megawatts cada uma. Essa estrutura foi executada em paralelo com a área de montagem. A nota de destaque da construção dos grupos auxiliares foi a concretagem da caixa espiral. A caixa espiral dos grupos auxiliares era metálica e foi pré-montada em poucas seções sobre pilaretes de sustentação do anel de sustentação central com as pás diretrizes. O volume de concreto para o embutimento da caixa espiral não era grande, era pequeno. Foi usado o processo de enchimento de concreto da parte interna da caixa espiral, uma série de tubos em forma de um J, montado em seu perímetro. Foi usado um concreto com boa fluidez. O enchimento da parte interna da caixa espiral ficou ótimo. Área de montagem. A área de montagem era constituída de 4 blocos, sendo que o último, o AM4, incluía o poço de drenagem da casa de força. A concretagem da fundação desse poço de drenagem dá muito trabalho em toda a casa de força. As dimensões são pequenas. A cota de fundação é bem abaixo da cota de fundação da casa de força. Depois, a presença de água, de infiltração, e é geralmente executado em época de chuva. Em Jupiá não foi diferente. A prioridade é executar as primeiras lajes de fundação da casa de força e executar esse poço no seu tempo.
Após a concretagem das lajes de fundação dos blocos da área de montagem, foram executados os pilares das pontes rolantes principais e auxiliares. Os pilares da ponte rolante foram executados em 3 lances. O primeiro lance sobre a laje de fundação da área de montagem incluía o primeiro lance de pilar com cerca de 10 metros de altura e a viga da ponte rolante auxiliar. O segundo lance de pilar incluía o segundo lance de pilar com cerca de 6 metros de altura e a viga da ponte rolante principal. E o terceiro lance incluía o terceiro lance de pilar com cerca de 3 metros de altura e a viga de apoio da laje de cobertura da área de montagem. Os pilares da ponte rolante terminavam, em sua parte superior, em uma laje de cobertura, onde seria montada a subestação distribuidora da usina. A laje de cobertura, com cerca de 30 metros, com largura de 30 metros, se estendia da área de montagem até o último bloco da casa de força e muro divisório. A estrutura da laje era constituída por vigas T invertidas, concretadas no lugar a cada 2 metros, e da laje na face inferior. As vigas eram cobertas por pequenas lajes pré-moldadas, formando o piso da subestação. Os postes da subestação foram montados sobre as vigas da laje de cobertura. A impermeabilização da laje de cobertura foi feita em todo o perímetro das vigas e da laje, quer dizer, acompanhando todo o perímetro no sentido longitudinal, né? Acompanhando as vigas e a laje. Sobre a laje pré-moldada do piso da subestação, foi feita uma segunda impermeabilização protegida por uma camada de concreto. Após a montagem da subestação distribuidora, foi executado ainda uma camada de brita sobre a proteção da segunda manta de impermeabilização. Era uma estrutura muito pesada e sua execução tinha que ter um projeto executivo de grande porte. Foi projetada uma estrutura treliçada, móvel, com a largura de 30 metros e comprimento de um bloco da área de montagem e da casa de força, também com 30 metros. Apoiada sobre as 2 vigas de montante e de jusante da ponte rolante principal da área de montagem. Os apoios à estrutura treliçada eram sobre apoios mecânicos rosqueados e que foram nivelados com auxílio de macacos hidráulicos montados ao longo da viga da ponte rolante. A movimentação da estrutura treliçada de um bloco para o vizinho era executada por meio de rodízios.
A carga sustentada pela estrutura treliçada era apenas da laje inversa. O projeto dessa estrutura metálica era imponente. O coordenador desse projeto foi o engenheiro Francisco Cesare Neto, na época colaborador da Celusa. Eclusa de navegação, fase 1. A fase 1 de construção da eclusa de navegação compreendia apenas a escavação do canal numa extensão de cerca de 150 metros, a construção das paredes laterais naquela extensão e o bloco de entrada, onde seria montada a comporta. Na parte inferior das paredes laterais, o projeto previa uma parte inclinada, onde deveria ser encaixada a laje de fundo da eclusa. Não foram executadas as lajes de fundo dessa parte da eclusa. Foram utilizadas na sua construção formas de madeira e painéis metálicos. Infelizmente, não dispomos fotos dessa construção. O equipamento de apoio para formas, armação, lançamento de concreto, para a construção das estruturas do vertedor de superfície, muro divisório, tomada d'água, grupos auxiliares, barragem de gravidade, área de montagem. Foram os 3 guindastes Totter Pitt, 800 toneladas metro, os guindastes verde, marrom e azul, lança com comprimento de 65 metros, de propriedade da Celusa. O apoio para o concreto dos blocos da eclusa foi dada por diversos guindastes de esteira de menor porte. O concreto era transportado por carretas com cavalo DW20 e 3 caçambas de 3 metros cúbicos cada uma. E no período do pico de produção, foi auxiliado ainda por caminhões Mercedes-Benz com uma caçamba de 3 metros cúbicos cada uma. Foram usadas formas de madeira em mais de 50% da área formada. As estruturas executadas tinham faces longitudinais bastante recortadas, obrigando a usar formas e painéis de madeira. Devido às 16 repetições dos blocos da tomada d'água, foi possível ter repetição de uso dessas formas. As formas eram usadas 2 ou 3 vezes cada vez e iam para a reforma na carpintaria. Ali eram recuperadas e voltavam para o campo para mais 2 ou 3 usos. A estrutura da forma de madeira era revestida de compensado de 12 milímetros e 18 milímetros, ou mesmo outros revestimentos, conforme a sua localização. A forma de madeira ela se deforma com a pressão do concreto e danifica durante o seu manuseio. A forma ou painel de madeira obrigava a usar muitos parafusos e tirantes para sua fixação. E era de movimentação demorada. A produtividade da mão de obra
no seu manuseio era muito baixa. Foram utilizados também painéis metálicos, tipo cantilever, onde possível. O projeto desse painel foi inspirado no painel produzido pela Blownox americana e adaptada ao manuseio do carpinteiro brasileiro, menos instruído do que seu colega americano. Esse painel tinha altura de 1,80 m, revestimento de chapas de aço, montantes muito resistentes, 2 chumbadores para sua fixação, suporte para movimentação com grua, podia ser ligado com outros painéis iguais lateralmente e tinha um andaime dobrável. A sua movimentação era muito fácil e com boa produtividade da mão de obra. Foram usadas pré-armações e vigas e lajes pré-moldadas onde possível. Durante a construção de Jupiá, inspirado nas visitas às obras americanas e europeias, promovidas pela Celusa e Camargo Corrêa, ocorreu a adoção de soluções industrializadas sugeridas não só pelos engenheiros de campo, como também pelos encarregados, técnicos e até feitores. A cada nova estrutura a ser iniciada, havia um brainstorm no sentido de industrializar a execução daquela nova estrutura. Havia colaboração comum dos técnicos da Celusa como da Camargo Corrêa. Não havia distinção de posição de nível das propostas executivas. As ideias eram selecionadas na hora da execução, executadas da melhor forma. A Temag, projetista da usina, recebia as propostas, argumentava e adaptava os projetos. A gerência da Celusa deu total apoio a essas iniciativas. O encarregado geral de concreto foi o Sr. Valdemar Montenegro. De armação, o Sr. Jorge Machantelli. Seção de formas, o Sr. Severino Virgínio da Silva e Francisco Alves, o português. De armação, o Sr. Braulio Saraiva. Na topografia, o Sr. Américo Gílio. Na eclusa, o encarregado geral era o Sr. Henrique Maldanos, ele era húngaro. O apoio de engenharia era dado por um expediente técnico, constituído por diversos técnicos de construção civil e 2 engenheiros, João Carlos Hackmann e Lauro Maschietto. O Sr. Lauro Maschietto decidiu sair da obra nesse período e trabalhar como empreiteira de São Paulo. No seu lugar foi contratado um engenheiro, o Sr. Nobumune Matsuda. Na minha próxima apresentação, pretendo detalhar e comentar a construção da parte central da casa de força, os blocos B. No caso de surgirem dúvidas sobre os assuntos tratados acima, façam suas perguntas, responderei com o maior prazer. Deixem seu like, muito obrigado!